Olá, olá comandantes, bem-vindos a bordo deste GA8, Jeep Sahara 8 Air Van, que é o modelo mais novo da Simworks Studios. Ele vai sair dia 21 de agosto, okay? Provavelmente já saiu para vocês que estão a ver este vídeo, e vai estar à venda para o Microsoft Flight 2020 no Marketplace do próprio simulador, mais tarde também no próprio site da Simworks Studios. Esta versão é compatível, apesar de não ser nativa, é compatível com o 2024. A versão nativa do 2024 vai sair um pouco mais à frente, contudo se vocês comprarem esta do 2020 vão ter depois a nativa do 2024 grátis, ok? Portanto não se preocupem. Nós hoje vamos dar aqui uma voltinha com este avião, mas antes eu quero vos dizer que ele custa cerca de 25 euros e tem um add-on para o próprio avião. O add-on chama-se System Pulse e o que ele vai adicionar são falhas no avião e também aquele chamado wear and tear. Por exemplo, se vocês sujarem o avião, vai aparecer aqui a pintura suja e vai ser persistente, ok? Portanto, até lavarem o avião, sempre que pegarem no avião, noutras sessões, ele vai estar como o deixaram da última vez. Portanto, adiciona assim algumas coisas engraçadas. Esse sistema do System Pulse, eles querem também trazer para os outros aviões da Simworks Studios. A versão base também é bastante interessante. Vocês têm dois aviões, a versão Commuter, que tem passageiros atrás, e a versão carga, que é o que nós vamos estar aqui a ver hoje, e também tem a versão com o Cargo Pod e sem Cargo Pod, um bocado como o Caravan, não é? E como também o Kodiaq. Eu gostei bastante aqui da versão de carga. Eu vou-vos mostrar, se vocês fizerem aqui Ctrl 5 e vão aqui ao Fuel and Payload, aqui podem pôr combustível e aqui nós vamos pôr o Payload. Por exemplo, podemos pôr barris e agora é clicar aqui, portanto aqui vão aparecer dois barris, eles ainda não estão lá, ok? Se formos a ver ainda não estão lá, vocês têm que carregar aqui Apply e cá está. Temos aqui os barris de Castaway e de, não dá para ver aqui, mas é de Lel. Eles inventaram aqui uns nomes engraçados. Também dá para mudar depois as texturas, vocês podem pôr os vossos próprios barris. Podemos pôr também, deixem-me só aqui outra vez, podemos pôr também aqui umas caixas e vocês escolhem quantas caixas querem, 2, 4, não é? Escolhem aqui e daí lá está, cá estão elas. Depois podem modificar aqui os dizeres. Simworks Studio Shipping with Style Cyprus, e tem outra que parece-me que é um gerador. Ok, gerador, se calhar que agora não vai caber, espera aí, temos que fazer reset. Conseguimos pôr o gerador aqui ou não? Conseguimos. Ok, vamos fazer apply. Ui, isto é grande, isto é grande. Está muito engraçado. Ok, esta porta abre, já agora vou-vos mostrar. Lá fora isto abre. Ok. Está muito engraçado. E aqui a nossa porta também. E ainda há outra coisa que abre. Isto dá para fazer um walk around no 2020 com a câmara interior, ok? Vocês podem vir cá fora e abrir, por exemplo, os Cargo Pods. Temos que acertar aqui. Aí está. E tem cá a carga mesmo. Não é? E aquele é a mesma coisa. Ok, bem, vamos fechar. Vou carregar no F para ir cá para dentro. E não, se calhar agora tenho que ir cá para fora fechar isto. É assim, outra coisa, o System Pulse acho que também oferece uma ou duas liveries novas, mas isso depois também vocês podem com certeza sacar aquelas liveries que estão no Simfly, como é que é, naqueles sites que oferecem liveries. E também o que era outra coisa? É o som, também tem um som específico, realista, tirado do próprio G8 Air Van. Ok, vamos lá começar então isto. O avião, para quem está habituado a aviões analógicos, é praticamente o que nós estamos habituados nos aviões ocidentais, não é? Totalmente analógico. Para esconder o yoke é aqui. O trim é um bocadinho diferente. O trim é aqui. E o trim depende um bocado do hardware, ok? No meu hardware ele é extremamente sensível, noutros hardwares não é nada sensível, portanto é uma coisa, para mim é dar toquezinhos pequeninos. Ok. E o que é que eu queria dizer mais antes de a gente começar o avião?
Patrícia, o que era? Era tirar isto daqui, não é, Patrícia? Porque isto é pesado. Isto parecendo não é pesado. E depois o avião custa um bocado a descolar. Que ele não é muito potente, malta. Este avião tem um motor a pistão, não é? Tem um motor a pistão. Certíssimo. Só ver aqui a pressão. E vamos pôr então isto a trabalhar. O avião tem 2 tanques de combustível, como vocês estão aqui a ver, mas não tem seletor de tanques. É mesmo assim, ok? Portanto, os 2 tanques vão para o mesmo sítio, que está aqui por baixo. Tem uma ligação aqui por baixo do copiloto e depois vai para o motor. Portanto, escusam de andar a perder tempo à procura disso. Só tem aqui o Fuel Cutoff Valve. Isso tem, está aqui. Ok, vamos começar então. Control 2. Vamos aqui para a vista de cima. Vamos ligar aqui os bus. Os aviónicos também podemos ligar. O Fuel Pump precisamos. Nav Lights vamos ligar. E Beacon. Ok, vamos já então ligar aqui as coisas. Depois, eu não tenho aqui os meus atalhos, vamos pôr a mistura, propeller, push to prime. Espera, eu acho que precisamos dar um bocadinho de acelerador. Push to prime. E depois, para isto começar, o que vocês têm que pôr, espera aí, temos aqui a luz do óleo, eu acho que não há problema. Vocês têm que começar a agarrar isto, senão ele não começa. Agora sim. Isto deve-se apagar, exatamente. Já apagou. E agora Ctrl 2 já podemos então desligar aqui a Fuel Pump. Vamos ligar aqui as luzes. Vamos ligar aqui o Pitot Heat. Eu estou na Nova Zelândia e aqui é inverno. Ok, e depois, Ctrl 5 novamente, eu quero vos mostrar isto que está engraçado. Portanto, para além do Fuel and Payload, vocês têm o Flight Bag, que tem um manual. Pronto, mostra aqui tudo, mas também há um PDF, se vocês quiserem. E depois tem a checklist. Esta checklist é interativa. Portanto, por exemplo, agora aqui, se formos aqui ao Before Takeoff e fizermos aqui o Before Takeoff, Parking Brake e não sei o que, vocês podem pôr aqui o tick, ok? Portanto, também muito interessante. Eu só tenho este avião há um dia, portanto isto não é propriamente um tutorial. Nós vamos só começar aqui as coisas. Depois aqui esta parte é que é a maior parte das coisas que vocês veem aqui faz parte do Systems Pulse, como por exemplo os failures, vocês podem pôr aqui on or off. É preciso depois pôr óleo, é preciso fazer estas coisas todas. Eu para já vou pôr isto aqui off, porque ainda sou novo neste avião, mas pronto, vocês podem pôr também aqui failures para cada coisa diferente, certo? E o que é isto aqui? Pronto, e depois podem esconder ou ver as coisas, pre-flight e essas coisas todas. O que é que está mais aqui? Também temos avionics. Eu vou aqui com este do working title. Este aqui não sei se vocês precisam de comprar à parte. Se calhar. Espera lá. Isto é preciso fazer apply, não sei. TDS. Dá para escolher agora, não me recordo, mas eu vou-vos deixar links para o artigo na descrição do vídeo, portanto vocês depois podem lá dar uma espreita dela. Bem, vamos então começar. Vamos fazer aqui a pista. O som está espetacular. Deixem-me mostrar-vos, não. Deixem vocês ouçam o som. Sim, o som está 5 estrelas, como vocês puderam ouvir. Eu vou fazer táxi, vou-me pôr aqui na pista. Isto tem aqui uma abertura, alguns. Espera lá. Onde é que está? Eu sei que isto tem uma abertura, eu acho que não preciso de ir tudo lá para o frente. Tem ali uma aberturazinha, a gente vai para ali e vamos descolar com isto. Antes de descolarmos, também há aqui outra coisa que eu descobri, que é as palas. Isto também dá para ajustar. Dá para ajustar só um bocadinho se quiserem com o scroll do rato, olha aí. Também está muito porreiro. E isto aqui também é o ar, portanto também dá para mudar de um lado para o outro. Isto é a versão carga, não é? Portanto não faz grande sentido, mas para a versão de passageiros faz todo o sentido. Tem aqui algumas coisas engraçadas também, estas atenções ao detalhe da Teamwork Studios, algumas revistas, não é? Está engraçado. Ok, bem, vou fazer então aqui o táxi, eu vejo-vos lá na pista.
Mandando, se eu estou aqui no táxi, só pelo som eu acho que vale a pena o Systems Pulse, que eu digo já, isto é espetacular. E reparem também no detalhe ali do trem da frente, os amortecedores, está muito fixe. Bem, eu já estou aqui todo desorientado no táxi, vamos para ali. Pois é, comandantes, eu estava aqui a ver as velocidades, portanto nós vamos fazer rotate aos 60 nós, initial climb, mas estava aqui a ver esta coisa estranha, prop lever RPM set to minimum. Prop lever RPM set to minimum. Throttle set to full. Elevator trim neutral. Não sabia, parece um bocado contra-intuitivo, não é? Mas vamos fazer então aqui. All minimum. Isto diz o que é? Fine. Coarse. Bem, mínimo é mínimo, não é? Mínimo é para trás. Será que é mesmo assim? Não sei. Nós vamos seguir. Vamos seguir então. Portanto, recapitulando, é 60 nós e depois 85. Vamos aqui. Onde é que estão os flaps? Flaps eu acho que é aqui do lado. É isto. Deixa cá ver aqui no meu joystick. É, exatamente. Vamos por aqui um notch de flaps. Não é? Eles dizem o quê? Raise. Não, diz só raise. Ok, bem, vamos por aqui um notch de flaps. Eu já vou com este avião cheio e não é brincadeira, malta. Cuidado, isto não é stall. Isto não é stall. Agora estamos vazios, não deve haver problema. Mas com o avião cheio, primeiro que a gente chega à velocidade de rotate, vai demorar um bocadinho. Mas rotate aos 60. Será que eu tenho que ir full flaps? Full flaps. Eu sou novo neste avião também, malta. Deixem-me aqui um segundo. Before takeoff. O que é que eles dizem aqui de flaps? Blá blá blá, throttle, trims, mistura, magnetos, nananã. Flaps for takeoff, ok. E flaps for takeoff é o quê? É full. Eu devia ter lido o manual, não é? Mas é o que eu vos digo, eu só tenho isto há pouco tempo. Vamos pôr mais um. Vamos pôr mais um notch de flaps. Deixa eu ver como é que está lá fora. Bem, isto deve dar. Ok, vamos então esperar então pelos 60, fazemos rotate e depois subimos ali à volta dos 80 nós. Let's go. Ok. Malta, não pode ser, malta. Isto não pode ser nos mínimos. Não pode ser. Isto será um erro, eu tenho que falar com os tipos. Ou então, se calhar, mínimo, isto é na Austrália, né? Está de pernas para o ar, eu sei lá, e mínimos é ao contrário. Não sei, isto não pode ser mínimos para descolar, não faz sentido. Ok, vamos assim. Assim já vai dar. Sim, valente aí. Aí está, já estamos nos 60. Vou fazer rotate devagar. Eu tenho que calibrar também um bocadinho o meu joystick para este avião. Dá uma impressão que está muito sensível. Vamos tirar flaps e vamos tentar subir aqui a 80 nós. É assim, ele mesmo assim não é um avião super potente. Agora já está a subir. Demora um bocadinho, é um avião muito próprio e demora um bocadinho a gente a adaptar-se. Pois é, isto é a versão, praticamente vai sair assim, não é? Ele já está pronto para sair amanhã. É claro que depois com toda a gente a voar vai haver muito feedback também e eles vão mudar uma coisa ou outra, mas até agora ainda não apanhei nenhum bug, tirando este aqui da checklist, deve ter sido um erro. E também pode ser do meu hardware, mas uma coisa que eu se calhar lhes vou dar feedback é o trim ser um bocadinho menos sensível. De resto, voa muito bem. É fácil de voar, sinceramente. Se vocês estão habituados a voar um Cessna 172, isto não é muito diferente. Não é um avião muito poderoso, portanto tenham atenção onde é que vocês vão meter e a carga que tem. Mas voa muito bem. Olha aí. O som é que é espetacular.
Ele tem aqui piloto automático também, tem GPS, tem tudo, nave 1, nave 2, tudo o que seja de esperar de um avião assim. Aqui tem os gallons per hour, portanto o consumo do vosso avião. Aqui é pronto para vocês calibrarem o EGT, tem aqui esta coisinha amarela para ajudar. Tenho que estar de olho lá fora, que isto não está em piloto automático. Depois temos aqui temperaturas, pressões de óleo e temperatura de óleo. Esta deve ser a temperatura da água. Cuidado. Aqui então o que vocês têm em cada tanque. É um avião simples, malta, isto não tem muito que saber, o avião real é assim também. É um avião simples. Bem, eu vou dar ali a volta, vou aterrar, mas vocês não se vão embora, que eu ainda vos quero mostrar a versão de passageiros também. Já estamos nós na final. Assim, eu estava aqui a voar com ele e a pensar, cada avião é um bocadinho diferente e realmente requer que o piloto se adapte também, não é? Este avião, apesar de, em termos de instrumentos, não é, ser muito semelhante ao 172 analógico, há certas coisas a voar, principalmente o pitch, que é diferente, ok? E o trim também. E também a maneira com que ele reage aos flaps e essas coisas todas. E a pôr potência e a tirar potência, dá a impressão que o Cessna reage mais depressa quando nós pomos potência ou retiramos. Este aqui reage um bocadinho mais tarde e nós temos de ter isso em atenção também. Mas sim, voa-se, mesmo assim voa-se bastante facilmente. Vamos lá aterrar aqui na 18. Não foi mal. Malta, eu vou parar ali, não se foi embora, eu vou buscar a versão com passageiros só para vos mostrar. E cá estamos nós na versão de passageiros, dá para ver ali os banquinhos atrás, olha ali. E já agora estou aqui curioso, deixa ver se dá para tirar isto daqui, talvez clicando aqui, será? Não, aqui? Pois dá, ok. Sim, se não quiserem ter ali aquilo que parecendo não ainda ocupa aqui muito espaço, dá para tirar, ok. E agora para pôr é só clicar lá outra vez. Então vamos ver se isto enche de pessoas ou não. Portanto, Ctrl 5, como é que eu faço? Faço assim, será? Vamos tentar pôr aqui os passageiros e as malas deles. Vamos clicar no Apply, ok, e agora vamos... não? Não sei se dá. Eu não sei se dá, malta. Deixa eu ver aqui uma coisa. Nos Settings, Others, Copilot, Cargo, Visible, Hidden. Pilot, Visible, Hidden. Eu não sei. Se calhar ainda não está. Eu depois pergunto a eles. Às vezes eles fazem isto mais tarde. Não vem logo assim. Portanto, é tranquilo. Mas pronto, dá para carregar. Já agora confirmar só se eu não fiz alguma coisa mal. Eu acho que não. Eu acho que é só chegar aqui. Pelos vistos ainda não estão cá. Exatamente. Isto aqui eu não me lembro se vos mostrei ou não, mas pronto, temos aqui também as bandeirinhas. Dá para clicar para sair, dá para pôr outra vez. E elas... Olha, dá para ver o óleo, espera lá. Eu não me lembrei disto. Isto é o pre-flight, pois é. Olha ali, que engraçado. Espera, vamos lá, vamos ver o óleo. Vamos ver se está bom. Se calhar tenho que vir aqui perto, mais perto, parece que está ali no nível, ok, e agora para ir lá para dentro outra vez, como é que é? É carregar aqui, é verdade, o Systems Pulse, vocês têm que ver o óleo e essas coisas todas. Está muito engraçado, o que é que vocês acham do avião? Digam-me aí nos comentários, para mim é dos melhores aviões que saíram este ano, eu gosto muito deste estilo de aviões, e já está um bocadinho sujo, olha ali, só do táxi, já está aqui um bocadinho sujo. Isto depois vai se manter assim até... eu não vos mostrei isto, dá depois para lavar o avião, esperem lá. Portanto, para lavar vocês têm que vir aqui, acho que é em Settings, Failures and Weathering, ok, exatamente, Wash Aircraft, Repair Aircraft, pronto, tem aqui tudo. Clear Engine Flooding, portanto, traz mais realismo, eu acho que vale a pena. Em termos de preço, eu acho que está, para o que é, está a um preço bastante sensato, 25€.
por isso digam-me aí o que é que vocês acham do avião. Se quiserem ver outras reviews de aviões aqui para o 2020, está aí a aparecer uma lista de reprodução, estão lá dezenas de aviões, ok? Eu estou lá do outro lado. Não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal. Eu sou o Travolta, até já.